esse termo espôndilo significa vértebra. Tudo que tem espôndilo no nome é referente às vértebras, tá bom? Listese significa escorregamento e lise é degeneração, degradação. Então aqui a gente tem uma característica que é uma curvatura lombar do tipo lordose aqui, ó. Então o que a gente tem aqui na coluna lombar é uma curvatura do tipo lordose, né? Onde a concavidade está voltada para trás. Se eu aumentar essa concavidade, o que eu vou ter aqui é uma hiperlordose. Quando eu tenho uma hiperlordose, o que vai acontecer aqui é que eu começo a empurrar a vértebra L5 mais para frente e eu tenho ligamentos nessa região aqui. É que geralmente quando vocês estudam, vocês não levam em consideração os ligamentos que tem nessa região, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, tem esse ligamento iliolombar aqui, ó, e esse ligamento sacroilíaco anterior aqui, ó, esses dois ligamentos aqui, eles dão sustentação para a vértebra L4 e a vértebra L5 nesse ponto aqui, ó. Então, eles acabam impedindo que essas duas vértebras escorreguem em relação ao plano frontal ali. Então, é interessante que você observe que a gente tem esses ligamentos, só que quando a pessoa começa a ter uma hiperlordose, aumentar essa lordose, você começa a perder a sustentação, principalmente L5-S1, e a vértebra L5 começa a dar uma escorregada para frente aqui, ó. Ela começa a perder sustentação. E aí você começa a ter um esgarçamento desses ligamentos aqui, tá? Principalmente o ligamento iliolombar e esse ligamento sacroilíaco posterior aqui, ó. Que ele é importante para dar essa sustentação aqui, tá bom? Então se a gente perder essa sustentação, a gente vai começar a ter o escorregamento da vértebra L5 em relação a S1 aqui, ó. Então é importante que vocês entendam que há elementos de sustentação aqui nessa região, que são os ligamentos. E aí quando eu perder sustentação através de uma lordose muito elevada, aí eu começo a ter o escorregamento das vértebras, tá bom? Então basicamente é fácil de você detectar o escorregamento, que é assim, ó. A espondilolistese pode acontecer em qualquer parte da coluna, é mais comum na lombar. Acontece na cervical também. A cervical não é incomum de acontecer, mas não dá muito problema. O pior problema na cervical são as hérnias de disco mesmo, que geram alguns problemas cervicais. As listeses nem tanto. Então eu posso ter listese L4, L5 e listese L5, S1, que geram problemas. E para você caracterizar as listeses é super fácil, ó. Escorregou 25% do corpo aqui de L5 em relação a S1, ó. Saiu 25% do eixo. Essa aqui é grau 1. Escorregou 50% do corpo, ou seja, saiu metade do corpo para fora, grau 2. Escorregou 75% do corpo, grau 3. É quase uma luxação, isso aqui já é uma subluxação. E quando eu tenho o escorregamento completo do corpo vertebral em relação ao sacro, eu tenho a luxação L5-S1 ou espondilolistese grau 4, tá? O que vai começar a esmagar a caldequina que está passando aqui no meio, ó. Então se eu tirar aqui e colocar a parte neurológica, ó, a caldequina está passando aqui, então se eu escorregar essa vértebra para frente, ela vai começar a esmagar a caldequina. E a pessoa que tem uma espondilolistese a partir de grau 3 ela já apresenta sinais de paraplegia, que é reversível com cirurgia, porque é só uma lesão compressiva, tá? Então a listese é mais comum na região lombar, é mais comum do que você imagina. Existem listeses assintomáticas. Tem gente que não tem dor nenhuma na lombar, aí o cara faz um raio-x, aí a vértebra L5 está escorregada para frente aqui. E o cara não tem dor. Então não necessariamente o fato de o cara ter espondilolistese significa que o cara tem dor. Então existem listeses assintomáticas. Geralmente a vértebra desliza anteriormente. Pode ocorrer ao contrário. É assim, ó. Como que a gente considera o deslizamento? É aqui, ó. L5-S1. Quem desliza? A vértebra acima, tá bom? Só que se eu considerar aqui a vértebra L4, quando eu tenho a listese L5-S1, a vértebra L5 fica anteriorizada em relação a L4, entendeu? Então você tem que ter um padrão. Qual que é o padrão? A gente considera a vértebra acima, tá? Então a vértebra acima. Então, como que é a listese do segmento L5-S1? É o escorregamento de L5 em relação a S1. Ou seja, L5 está deslocada anteriormente em relação a S1. Como que funciona para eu classificar a listese do segmento L4-L5? A vértebra L4 fica anteriorizada em relação à vértebra L5. Então a gente considera a vértebra acima anteriorizada. Então sempre considera a vértebra de cima. Então quem vai estar anteriorizada é a vértebra acima, tá bom? Então no segmento L5-S1, quem está anteriorizado é a vértebra L5. Na listese L4-L5, quem está anteriorizado é a vértebra L4.